níveis neurológicos. Você sabe o que é, como funciona? Já ouviu falar? Pois é sobre este assunto que iremos tratar nesta aula. Os níveis neurológicos é uma ferramenta criada por Robert Dilts, um dos grandes nomes da PNL e do coaching. Esta ferramenta da PNL pressupõe que nós atuamos em 6 níveis neurológicos, ou lógicos, que compõem a nossa estrutura vivencial. Seguindo a hierarquia destes níveis, partindo do mais baixo ao mais alto, temos ambiente, comportamentos, capacidades, crenças, identidade e espiritual, ou seja, o sistêmico. Para exemplificar e facilitar a compreensão, vamos dar um exemplo bem prático. Sua casa está uma bagunça, e isto limita as suas ações, interfere em seu comportamento, fazendo você acreditar que não pode ou não consegue fazer algumas tarefas. O que pode interferir sobre o que você pensa de si mesmo, prejudicando o seu relacionamento com outros. Neste exemplo citado, percebemos que se limparmos o ambiente em nossa casa, isto pode potencializar a nossa capacidade, fazendo com que tenhamos novos comportamentos. Pode mesmo interferir em nossas crenças sobre nossa identidade, potencializando a nossa missão de vida. A solução de um problema está em um nível superior ao que foi criado, como já dizia Albert Einstein. Mas como programar mudanças nos níveis neurológicos? Uma alteração no ambiente pode interferir no mais alto nível lógico, que é a nossa espiritualidade. Mas se nossa mudança ocorrer diretamente em um nível superior, como o espiritual ou da identidade, invariavelmente causará mudanças nos níveis abaixo. Assim, se mudarmos o conceito que temos acerca de nós mesmos, imediatamente teremos novas crenças, novos comportamentos e capacidades que nos farão rever os ambientes nos quais nos envolvemos. Com base nisso, pare um pouco e reflita. Onde estão os ambientes que você frequenta? O que você faz nestes ambientes? Como você faz? Por que você faz? Quem é você? Quem mais isto afeta? É possível alinhar ou realinhar os níveis neurológicos. A teoria é que no decorrer de nossa vida, com nossos compromissos e agitações, os níveis neurológicos se desalinham conforme nos envolvemos com tarefas e funções que compõem nosso dia a dia. Devido ao amor, vivemos voluntariamente algumas contrariedades. Infelizmente, é comum vivermos uma vida que não é a nossa, fazendo coisas que nos contrariam, pois vão contra os nossos valores e crenças pessoais, e perante as quais criamos resistência, por mais importantes que sejam essas tarefas. Nem sempre estamos em uma profissão que nos agrade. Por exemplo, assim como é fácil encontrar pessoas que estão casadas, mas sem encontrar felicidade no casamento. Vamos dar um outro exemplo. A mãe ama o seu filho, mas não gosta de ter que ficar com ele no hospital, pois o que ela deseja é que ele tenha saúde e não precise recorrer à internação. Mas se o filho ficar doente e precisar ficar internado, mesmo a mãe não gostando disso, ou seja, de ver o filho doente e precisar interná-lo, submete-se voluntariamente a esta tarefa, no objetivo de restituir a saúde ao seu filho. Portanto, quando esses níveis se desalinham, isso causa uma grande confusão em nossas vidas. Por isso, é importante aplicar a técnica de realinhamento dos níveis neurológicos.
Ao aplicarmos a técnica de realinhamento dos níveis neurológicos, resgatamos o indivíduo a si mesmo, fazendo-o rever a sua vida em cada um dos níveis, levando-o a considerar os ambientes perante os quais ele reage, os comportamentos que executa, as capacidades que lhe dão rumo em sua vida, as crenças que o motivam a viver, a sua identidade livre de nome ou títulos e a sua espiritualidade, observando quem mais está envolvido em sua história de vida. Esta técnica promove uma profunda reflexão, resgatando aspectos da vida que foram esquecidos ou que estão sendo mal vividos. Agora, eu vou ensinar para vocês como usar a técnica de realinhamento dos níveis neurológicos. É uma técnica simples, porém muito eficaz. Basta você seguir o passo a passo e verá como é fácil aplicá-la. Posicione um espaço físico para cada um dos 6 níveis neurológicos, seguindo a sequência descrita acima. Fique no espaço ambiente e responda à pergunta: quando e onde você quer ser mais alinhado? Fique no espaço comportamento e responda à pergunta: que comportamentos específicos você precisa ter naqueles momentos e lugares? Agora fique no espaço capacidade e responda às perguntas: quais são as suas estratégias mentais? Que capacidades você tem ou precisa para ter os comportamentos alinhados? Agora fique no espaço crenças e responda às perguntas: o que é importante para você quando está alinhado com esta meta? O que motiva você a querer esta meta? Agora vá para o espaço identidade e responda às perguntas: qual será o efeito da realização desta meta para você como pessoa? Qual é a sua missão? Qual é a metáfora para a sua identidade? Agora fique no espaço espiritual e responda às perguntas: a quem mais e a que mais você está servindo com esta missão? Qual é a sua visão do sistema do qual está participando? Ancore o estado do explorador no espaço espiritual, leve a fisiologia e a experiência interna para o espaço identidade e perceba como a experiência espiritual melhora ou enriquece a representação inicial da sua identidade. Agora leve a experiência da sua visão e da sua identidade para o espaço crenças. Mais uma vez, perceba como isto melhora ou enriquece a sua representação inicial das suas crenças e dos seus valores. Agora leve sua visão, sua identidade, suas crenças e valores para o espaço capacidade. Experiencie como isso fortalece, muda ou enriquece as suas capacidades. Leve sua visão, sua identidade, suas crenças, valores e capacidades para o espaço comportamento. Perceba como os comportamentos que parecem ser os mais insignificantes são um reflexo e uma expressão de todos os níveis superiores dentro de você. Leve todos os níveis da sua expressão para o espaço ambiente e experiencie como ele se transforma e se enriquece. Pegue um papel e uma caneta e vamos fazer um exercício prático. Você vai anotar na parte de cima de uma folha
os pontos fortes, os pontos ou as áreas que podem ser melhoradas e o que você pode fazer para melhorá-los. No nível ambiente, você vai fazer a seguinte pergunta: quais são as coisas boas no meu ambiente? O que funciona para mim? O que funciona para as outras pessoas? Agora, com relação às áreas de melhora, você faz a seguinte pergunta: quais são as coisas desagradáveis? O que não funciona para mim? O que não funciona para outras pessoas? Após responder essas perguntas, você vai para o campo o que posso fazer para melhorar. Essa resposta você vai dar de acordo com as respostas anteriores. Agora, no nível comportamento, você vai fazer a seguinte pergunta: o que eu faço que funciona? Isso alcança meus objetivos? Já no ponto de melhora, você faz a seguinte pergunta: o que eu faço que não funciona? O que eu faço que não atinge meus objetivos? Da mesma forma, você vai responder na terceira pergunta: o que você pode fazer para melhorar? Agora, no terceiro nível, que é o nível de capacidade, você faz a seguinte pergunta, que é relativo ao ponto forte: quais são as minhas melhores capacidades? Já com relação dos pontos a melhorar, você se pergunta: que capacidades me faltam? Da mesma forma, na terceira pergunta, o que você pode fazer para melhorar? Agora, o ponto seguinte é relativo ao nível crenças e valores. Faça a pergunta dos pontos fortes, do ponto forte ou pontos fortes. Que valores tenho que apoiam que eu sou e para onde estou indo? Que crenças tenho que me fazem mais fortes? Agora, nos pontos a melhorar, faça a seguinte pergunta: que valores tenho que interferem com quem eu sou e para onde estou me dirigindo? Que crenças me atrapalham? Da mesma forma, responda a terceira pergunta: o que você pode fazer para melhorar os itens anteriores? Agora, com relação ao quinto nível, que refere-se ao nível identidade, responda a seguinte pergunta com relação ao ponto forte: quais são as coisas mais salutares sobre meu senso de identidade? Agora, nos pontos a melhorar, responda a seguinte pergunta: que coisas sobre quem eu sou me enfraquecem? Como posso transformar esses elementos da minha identidade em vantagem para mim? Responda a terceira pergunta: o que você pode fazer para melhorar isso com relação às respostas anteriores? Agora, o sexto nível, que é espiritualidade. Responda a seguinte pergunta referindo-se aos pontos fortes: quais são os benefícios do meu senso de significado na vida? Agora responda com relação ao ponto a melhorar: quais são as desvantagens sobre o meu senso de significado na vida? Da mesma forma, responda a terceira pergunta: o que eu posso fazer para melhorar essas questões, esses itens?